Eu sou Hernani Fornari. Eu estou aqui hoje para mais um papo. O assunto hoje é um assunto que tem sido muito solicitado para que eu desenvolvesse mais o tema atendimentos terapêuticos à distância. As pessoas que me conhecem sabem que eu trabalhei por 10 anos no Rio de Janeiro com clínica, trabalhando com alinhamento energético, e há 3 anos eu me mudei para o interior do estado do Rio de Janeiro, e hoje em dia eu faço praticamente só atendimentos à distância. E muita gente, né, nessa nossa cultura racional e científica, né, muita gente se questiona como é que uma terapia pode funcionar à distância. É muito interessante porque a maioria das terapias que a gente pode chamar de transpessoais, né, são terapias que podem ser feitas à distância. Você pode fazer, por exemplo, operação espírita à distância, você pode fazer reiki à distância, você pode fazer EFT à distância, você pode fazer Theta Healing à distância, você pode fazer uma quantidade de terapias que são terapias modernas, que nós chamamos de holísticas, sistêmicas, transpessoais, podem ser feitas presencialmente à distância. Inclusive, quando nós damos o curso de formação de terapeutas de alinhamento energético, essas terapeutas saem habilitados a fazer o atendimento presencial e à distância. E uma experiência muito interessante é que justamente na aula onde nós ensinamos a fazer à distância, nós selecionamos um cliente previamente, porque uma das características desse trabalho, o cliente tem que autorizar e saber. Nós não aceitamos a mãe que acha que o filho precisa e pede para fazer um alinhamento energético para o filho adolescente, ou a esposa que acha que o marido precisa, ou o filho que acha que o pai precisa. Então, eu sempre respondo que esse filho, esse pai, esse marido tem que entrar em contato diretamente comigo. Ninguém pode supor que o outro precisa de terapia, né? Isso seria uma invasão do campo, seria uma manipulação. E não invadir e não manipular são dois alicerces desse trabalho. Então, quando nós damos a aula no curso de formação, o exercício é fazer uma roda de cura, fazer um atendimento coletivo, todos os alunos em roda, e nós colocamos no centro da roda um cliente que eles não sabem quem é, que eles não sabem o nome, que o único dado que a gente dá é o sexo, se é homem ou se é mulher. Não dizemos qual o tipo de doença, qual é o tipo de problema. É um alinhamento oculto, à distância e oculto. E os resultados são absurdamente surpreendentes. É claro que a gente sempre compartilha depois com a turma, a gente manda a gravação para esse cliente, para esse amigo, esse parente que autorizou, e depois ele dá um feedback para a turma. E é sempre absolutamente surpreendente esse feedback. Então os atendimentos à distância não necessitam nenhuma informação, porque quando a gente trabalha nesse nível da energia, nesse nível da sensitividade, a gente trabalha no nível que a física quântica chama de não localidade. Não tem tempo, não tem espaço, não tem racionalidade. Isso é muito interessante. Eu, pessoalmente, sempre peço que o cliente que me contrata para um alinhamento à distância me mande uma foto, me mande seu nome completo, me mande a data do nascimento, me mande um resumo do que quer tratar, porque eu gosto, por exemplo, de fazer o alinhamento à distância, vendo a foto, vendo a carinha do cliente na minha frente. Mas já cansei de fazer alinhamentos sem foto, alinhamentos sem saber o que a pessoa queria tratar. Tem gente que manda o nome e tchau, eu quero um alinhamento e não mais falei, né? Então, essa é uma modalidade muito interessante e é a modalidade que hoje em dia nós estamos disponíveis para fazer pelo fato de não estarmos mais na cidade, e estamos abertos para receber vocês para essa possibilidade bastante interessante. Nesses últimos 3 anos, nós atendemos centenas de pessoas e os feedbacks são sempre muito surpreendentes. Eu acho que eu mesmo, que já tenho 13 anos nessa estrada do alinhamento energético, nunca vou deixar de me surpreender com os feedbacks. Às vezes a minha própria mente racional fica ali falando, porque a mente fala, né? A mente fica buzinando no teu ouvido. Será que isso é isso mesmo? Será que vai fazer sentido para o cliente?
Mas como eu já estou treinado, já estou habituado, tenho muita confiança na galera do segundo andar que dá suporte para esse trabalho, eu não questiono e sempre me surpreendo com o feedback posterior. Depois os clientes me telefonam, me mandam e-mail, me contando as mudanças, as transformações, são sempre muito interessantes. Então, está aí disponibilizado para vocês essa possibilidade de fazer um alinhamento energético à distância. Não existe absolutamente nenhuma diferença de efeito e de resultado em relação ao atendimento presencial. É claro que com presencial a gente tem aquele bate-bola, aquele ping-pong, né, que vai acontecendo ao longo da consulta. Mas isso é só um plus a mais, do momento em que alinhamento energético não é uma terapia de elaboração de conteúdos, não é uma psicoterapia nesse sentido. Alinhamento energético é uma terapia de limpeza de conteúdos psicoemocionais, conscientes e inconscientes. Ou seja, não faz a menor diferença, por mais absurdo que isso possa parecer, não faz a menor diferença se fez sentido para o cliente, se o cliente reconheceu os conteúdos e o material que veio, se faz sentido para mim ou não, mas caiu na rede é peixe, porque não sou eu que seleciono. Quem seleciona o material que vai ser trabalhado na consulta é o que a gente poderia chamar de eu superior do cliente, né? Quem quer que seja Deus, essa consciência maior que habita em cada um, é quem vai selecionar. Os mentores, os guias, os protetores, os amparadores do cliente é que vão selecionar o material que vai ser trabalhado na consulta. Eu sou apenas um canal que empresta uma boca para falar. Eu sou um veículo para esse trabalho. E não é nada incomum, embora não seja comum que um cliente não reconheça ou não faça sentido para ele o material que aparece no trabalho, é bastante comum que um cliente que não reconhece ou não faz sentido naquele momento, um tempo depois, semanas ou meses depois, ele me liga ou me manda um e-mail dizendo: pô, fez o maior sentido, caiu a maior ficha, tive o maior insight. Então isso é muito legal, porque nós somos muito complexos, nós somos seres multidimensionais, nós somos como cebolas, nós temos muitas camadas, e muitas vezes o trabalho vai funcionar em camadas muito internas, né? Muitas vezes a demanda que o cliente traz, às vezes é necessário que outras coisas, conscientes ou não para o cliente, sejam trabalhadas, sejam desbloqueadas, antes daquela demanda pontual, daquela demanda imediata do cliente poder ser trabalhada. E isso, na maior parte das vezes, faz todo sentido para o cliente. Muitas vezes, embora alinhamento energético tenha a intenção de ser uma terapia breve, eu já vi muitas coisas complicadíssimas de resolverem com uma consulta, mas já virem coisas precisarem de 2, 3, 4 consultas. Porque, como eu falei, muitas vezes muitas coisas precisam ser resolvidas e limpas e transmutadas e ressignificadas, integradas, antes daquilo que o cliente supõe que seja a sua necessidade, né? Terapia tem essa questão que eu sempre falo para os meus alunos. Uma coisa é o que eu desejo, outra coisa é o que eu preciso. Nem sempre o que eu preciso eu desejo, nem sempre o que eu desejo eu preciso. E quando isso está desbalanceado, às vezes dá muito problema. E terapia vai sempre no preciso, não necessariamente no desejo. Então, muitas vezes, esse é um trabalho que não costuma dar ressaca, é um trabalho muito gentil, mas às vezes as ressacas têm a ver com isso, tem a ver com o que precisa ser desconstruído, né? Às vezes para construir tem que desconstruir, às vezes para ganhar tem que perder. E nem sempre isso é agradável para a gente. E terapia, principalmente essas terapias transpessoais, sistêmicas, holísticas, vão no preciso, vão desmontar, desconstruir tudo o que não é verdadeiro e justo. Isso é muito importante, né? Terapia sempre vai desmontar, demolir, né? Nesse caso, de uma forma em geral gentil, aquilo que não é verdadeiro e justo. E que nem sempre é o que eu desejo. Então vocês estão convidados, né, para conhecer também o nosso site, que vai estar aqui embaixo, o nosso canal de vídeos, que tem outros vídeos sobre outros temas, e o nosso e-mail também. Nós estamos abertos aqui para receber vocês para os alinhamentos
energéticos à distância. Um grande abraço, tudo de bom.